Oi, gente! Hoje é o segundo dia da ATD, que é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo. Eu acabei de sair da General Session, que teve com uma palestra dos irmãos Kelly, que são astronautas da NASA, e compartilharam com a gente um pouquinho da sua experiência lá no espaço. Mas antes de contar para vocês um pouquinho sobre a palestra de hoje, eu queria fazer um resumo breve de como que foi o primeiro dia da ATD. Eu costumo dizer que eventos como esse, a gente não pode vir com grandes expectativas em relação a tendências e novidades. É claro que existem muitas oportunidades de aprendizado, mas é super importante que a gente venha muito aberto para aprender não só com os palestrantes, mas na relação que a gente faz com outras pessoas, seja da nossa delegação ou com pessoas de outros países. Afinal, essa é a grande riqueza de estar num evento internacional. Então, no dia de ontem, eu aprendi bastante com colegas, aprendi bastante com pessoas que eu conheci e aprendi bastante nas palestras. Eu assisti 4 palestras, a primeira delas era The Future of Management, e sinceramente eu não consegui entender muito qual que era o futuro da gestão, né, que a palestrante trouxe, mas ela fez uma dinâmica muito legal com o Lego, que mostrou, né, qual era o ganho de você trabalhar sobre instruções e através de uma liderança muito ditatorial, e a diferença de você trabalhar num ambiente onde a criatividade era permitida e onde a liderança ela se alternava. Então ela falou um pouquinho de millennials, falou um pouquinho de como que as relações eram construídas nos ambientes organizacionais novos, falou bastante da questão do trabalho remoto, né, de que todas as mudanças do mundo elas requerem uma maneira diferente também de liderar. E o grande debriefing dessa atividade foi isso. A gente, quando estava sobre instruções claras e muito objetivas, e a gente tinha uma liderança determinada, a gente cumpriu com a nossa missão, mas a gente não sabia nem sequer o que a gente estava fazendo. A gente teve baixíssimo nível de interação e, ao final, a gente ficou procurando o erro do trabalho. Quando a gente trabalhou num ambiente que estimulava a criatividade, onde não existia uma instrução clara do que se fazer, mas existia um objetivo final para se conseguir, a gente colaborou muito mais, a gente interagiu muito mais, a gente se divertiu muito mais e no final a gente ficou muito mais orgulhoso daquilo que a gente produziu. Então, assim, achei que foi bem legal, e uma das coisas que ela trouxe foi muita questão do propósito, né, que é algo que está super na moda, e ela trabalhou muito essa questão do job description, né, que ninguém hoje em dia faz exatamente o que está ali no seu job description. Então é super importante que a gente entenda qual que é a conexão daquilo que a gente faz com a missão das empresas onde a gente está. A segunda palestra que eu assisti, ela falava bastante de empatia. Como eu estou num momento onde eu estou trabalhando bastante a questão do atendimento, do encantamento, do acolhimento, essa foi uma palestra que me chamou a atenção, e a palestrante ela trabalhou alguns exemplos de como a gente precisa colaborar para poder competir melhor. Ela não descartou a questão da competição, ela trouxe a questão da competição como uma coisa muito importante, como assim, o mundo ele é movido de alguma forma pela competição, em algum momento alguém perde, alguém ganha, mas que a gente não pode deixar que a competição ela estrague ou ela faça com que a gente perca todo o processo de colaboração, porque muitas vezes a gente está competindo entre grupos e a gente esquece de aprender dentro do grupo. Então ela trabalhou muito essa questão do que faz uma pessoa se motivar para competir, o que faz com que uma pessoa queira colaborar com outras pessoas para poder tornar aquele grupo melhor. Então ela trouxe empatia sobre essa perspectiva, né, do ganha-ganha e do alcance dos objetivos comuns. A terceira palestra foi a palestra do Alfredo Castro, um querido brasileiro que fala bastante sobre storytelling, e ele é super conhecido aqui na ATD. Ele trouxe uma série de insights sobre a importância das histórias, né? Aquela amarração de que fato mais emoção, permeada por uma história com começo, meio e fim, faz com que a gente tenha memória daquilo que a gente acabou de aprender, ou seja, faz com que a gente lembre. Ele fez uma série de exercícios, um dele foi muito bacana, ele pediu para que a gente contasse um pouquinho da nossa história para outra pessoa, em formato de história mesmo. E depois que eu contei a história, ele pediu para que a pessoa que ouviu a minha história conseguisse contar ela. E foi incrível, porque a história foi contada praticamente na íntegra, porque eu coloquei elementos de emoção, né? Eu falei de uma forma mais divertida, e isso fez com que a pessoa de fato fixasse. Então ele falou um pouco de storytelling, falou um pouco de storyfication e de como a gente tem que usar esse recurso para poder se conectar, né? Porque não é uma empresa falando para pessoas, são pessoas falando com pessoas, e quanto mais clareza a gente tem disso, mais fácil fica o nosso processo de desenvolvimento. A última palestra, ela não foi muito legal, apesar de ser uma palestra de vendas, eu fui com grandes expectativas, mas eu achei que faltou bastante referência, então eu não vou fazer grandes comentários sobre ela, mas uma das coisas que eu achei interessante que o palestrante trouxe foi as questões que são importantes na hora da gente contratar uma equipe comercial. E uma dica que ele deu foi, né, quando você fizer um processo de seleção, você liga para o candidato e fala para ele que ele não foi aprovado, para poder mensurar a reação dele.
Se for um candidato bom e com veia de vendas, ele provavelmente vai questionar, vai querer entender quais foram os motivos que fizeram com que ele não fosse contratado. É como se fosse uma objeção. Então, se aquele candidato simplesmente aceita o que você colocou, do tipo, você não foi contratado, provavelmente ele não é o candidato certo para trabalhar numa equipe comercial. Esses foram os grandes aprendizados do dia de ontem, dessas 4 palestras. É claro que existe um aprendizado que aconteceu nas interações, junto com o grupo da delegação. O principal deles é que gente boa se atrai sempre. Então, assim, a gente está num grupo muito legal, numa turma bastante divertida. E isso empolga para que a gente possa aprender, compartilhar e fazer tudo isso com muita diversão.